Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Independência, que se inicia na semana de 10 de julho de 2022. Maravilha, maravilha! Hoje trataremos de um assunto muito interessante, residência assistida. Mas o que é esse negócio de residência assistida, Marco Melo? Residência assistida é uma nova modalidade de tratamento que estaria entre o tratamento clínico, o tratamento em comunidade terapêutica e o hospital dia. É uma espécie de internação totalmente aberta em uma casa normal, é uma residência normal, só que as pessoas lá são assistidas por especialistas em dependência química, por psicólogos, psiquiatras, médicos, etc e tal. A pessoa que vai nos conceder uma entrevista a respeito deste tema é a Dani Costa. Daniela Costa é especialista em dependência química, proprietária e coordenadora de uma dessas residências assistidas. Foi uma entrevista muito bacana, ela é uma pessoa fantástica com grande entendimento a respeito do tema. Mas primeiro vamos começar o programa Independência ouvindo aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Programa Independência Entrevista. Eu estou aqui com a minha amiga Dani. Ela é especialista em dependência química. Ela trabalha nesse ramo, nessa área da dependência há mais de 20 anos. Sabe muitas coisas bacanas aí a respeito de recuperação, E eu vou trazer ela numa temática que eu ouvi dela, que eu gostei muito, e que ela falou sobre transferência, que tem a ver com a segunda pergunta do primeiro passo, daquele guia que a gente já trabalhou aqui. Lembram daquele guia, Trabalhando os Passos de Narcóticos Anônimos? Foram 12 semanas que a gente ficou trabalhando aqui no programa Independência. Enfim, vamos de novo para o guia e vamos para a segunda pergunta. Seja muito bem-vinda, Dani, muito obrigado pela sua participação, E eu já vou agradecer em nome do programa Independência pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, Marcão. Para quem não me conhece, eu me chamo Dani, sou diretora aqui, responsável e idealizadora do Núcleo Terapêutico Sinergia, que é uma moradia assistida, apesar de eu estar querendo descaracterizar um pouco para a área de desenvolvimento do ser, Mas nesse sentido, assim, de promover inteligência emocional, da gente começar a trabalhar alguns conteúdos, mais relacionados, vamos crescer, vamos, evoluir um pouco, sair um pouco dessa questão dos hábitos, da adicção, dessas questões todas, inclusive da dependência, Mas vamos para essa coisa de transferência aí. Como o Marcão falou, eu também sou uma entusiasta, em relação aos 12 passos, adoro, assim, acredito ser uma puta filosofia de vida, para qualquer ser humano, trazendo esse conteúdo, esse trabalho, essa experiência. Também tem essa questão desse desenvolvimento em questão de maturidade, de bem-estar, de saúde mental, melhora, 100%. 100%. Eu não tenho, eu adoro de paixão, Eu tenho essa coisa assim, eu vejo como, quando eu conheci, eu fiquei impressionada, com o quanto ele traz, assim, perguntas, e reflexões que a gente faz, que a gente, o crescimento, não tem como parar de crescer,
né? Como parar de evoluir depois de um programa desse, né? Tu tá nesse exercício diário, assim, né? Com todo o conteúdo que tem, né? Porque não é só o guia de passos, tem as meditações que eu uso também, que eu reflito em relação a isso. Tem, né? Os lemas, sabe, o próprio texto básico, esse que, sabe, que chegou há alguns anos agora, com a parte espiritual, essa questão desses depoimentos. Nossa, pra mim é 10, né? Eu adoro, sou apaixonada por isso. Não posso nem falar muito. Mas vamos falar a respeito de transferências, né? E em relação a essa... quando esse guia pergunta, né? Minha doença tem estado ativa ultimamente, né? E de que maneira essa temática, né? A palestra que tu ouviu, né? Eu falando, eu trouxe muita questão dos pensamentos, assim, sabe? De refletir a respeito, né? Porque eu não vejo como uma condição única de um adicto, né? De um dependente químico. Eu vejo como uma condição humana, né? Essa questão do desejo, que ele pode ser tanto negativo por estar inconsciente, né? No nosso lado sombra, e aí ele ser muito mais forte ao ponto, né? De fazer com que eu perca a mão, que eu perca o controle, entendeu? E por mais, assim, esses dias eu estava ouvindo uma aula, Marcão, e esse professor, ele estava falando a respeito dos hábitos que as pessoas acreditam que são saudáveis e instituem aquilo como verdade absoluta, né? E assim, até que ponto isso é saudável, né? Porque a partir do momento que isso se torna, né, automático, que vai para o automatismo, né? E o nosso cérebro, ele é preguiçoso, tu entendeu? Ele vira robô, nego. E aí tu já não faz mais nada, entendeu? É assim, ou tu faz aquilo, ou se tu deixa de fazer aquilo por um dia que seja, tu passa mal. Tu entra em angústia, tu sente dor, entendeu? E tu fica naquele mal-estar e logo tu vai precisar buscar, né, o alívio, esse prazer momentâneo. Porque o que acontece, né? Como tem muito essa questão da impulsividade, né, dentro da dependência química, né, uma característica dos dependentes químicos, eles não conseguem ser, eles são temporal, não é atemporal, né? Tem que ser no aqui e agora, o prazer é imediato, tem que ser para hoje, não é uma construção, sabe? Foram interrompidas algumas fases, né, do crescimento, sabe, que não permitem, né, com que eles hoje tenham essa maturidade, eu vou sentir esse desconforto hoje, eu não vou fazer isso hoje, né, mas isso num futuro próximo, né, vai ser muito melhor. Eu vou deixar de gastar esse dinheiro hoje com as compras em função do meu automatismo, do meu imediatismo, né, dessa necessidade de aliviar qualquer desconforto que eu tenho. É uma compulsão a compra também, né? Sim, para poder daqui a pouco, sabe? Viajar com a grana. Viajar, curtir, sabe? Ter, né? Tá com a família. Trocar de carro, fazer alguma coisa óbvia, né? Sim. Né, saudável. E que seja assim construtivo na tua vida, né? Então, esse processo de transferência, assim, tudo bem, em geral, né? Falando numa totalidade, não na característica de dependência, né? Sabe, as pessoas
param para refletir, né? Alguns, né? Porque a vida hoje é como Bauman fala, Adoro Bauman. Né? Ele fala, né? Líquido, é líquido, entendeu? É tudo, supérfluo, sabe? É difícil fluir, né? Essa questão toda com tanta seriedade, né? Então não vai parar para refletir. Não vai, sabe, falar assim, por que eu tô deixando de ter um puta encontro, né, para evoluir como ser humano com determinada pessoa? Porque, assim, eu me acostumei, o meu hábito, e eu acredito que seja saudável, correr todo santo dia, eu fazia academia todo santo dia, né, trabalhar. Você tira isso da pessoa, a pessoa espana. Espana total, entendeu? Pula, que nem criança pequena, que tu quer porque quer um negócio da loja lá, que viu aquele brinquedo e quer naquela hora, esperneia, briga, sabe? Faz beicinho. Até um hábito que é considerado salutar, saudável, como uma academia ou uma caminhada, se virar automático e robotizado, também não é legal, né, Dani? Não, deixa de ser, Marcão. Deixa de ser, entendeu? Então são essas reflexões, né? São esses, assim, sabe, parar durante o dia e realmente, né, fazer esse inventário que, né, que é... 10º passo. O 10º passo que a Irmandade propõe, né, as Irmandades propõem, que é esse, sabe, tem sido automático, né, por que essa necessidade, sabe? Qual que é o meu desconforto? Onde que está essa emoção que eu não consigo, sabe, trazer para essa harmonia, né? Por que isso se transformou numa necessidade absoluta? Um buraco, né? Sabe? Parece que está faltando alguma coisa e a gente não sabe o que é. Então... E a gente preenche isso com outras coisas, né? E é com tudo que tu possas imaginar. Com tudo, sabe? É impressionante, assim... A capacidade, né, que a gente tem, né, que o ser humano tem, sabe, em trazer coisas, né, externo para suprir ainda, sabe, tu já ouviu falar em crise existencial? Quem que quer passar por crise existencial? Hoje em dia as pessoas nem, sabe, cara, é ínfimo, sabe, a quantidade de pessoas que se dedicam a uma crise existencial, porque aquilo ali, quando se tem, vai parar, vai refletir, vai trabalhar em terapia, vai crescer, vai desenvolver, vai atingir um grau de maturidade emocional muito maior do que já se tem através daquele período. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu não parei de
Hoje a gente entra na rede social e sublima tudo, né? Tu entendeu? Nossa, meu, eu fico, sabe? Eu falo assim, caramba, de vez em quando até sinto falta de umas crisezinhas, sabe? Que eu acho um puta up, assim, assim, porque hoje qual que é o meu propósito, né? Evoluir como ser humano, sabe? Eu vou chegar ao ápice? Não, mas é assim, e é tudo, tá? Eu tava ouvindo um outro profissional e ele falou até a questão assim, porque todo material que eu ouço, né, em primeira mão, assim, o que eu faço em primeira mão? Eu trago para mim. E o exemplo que ele deu foi a questão de estudo. E eu sou uma pessoa que hoje eu estudo praticamente todos os dias. Eu digo que um profissional na área, ele tem que estar atualizado. Continuar plugado. Só que ele trouxe essa condição como um hábito. E aí ele falou assim... Até estudar também é uma transferência, Dani? Aí ele falou assim, mas com que objetivo? Porque tu tem que refletir em relação a isso. Qual é o objetivo? É de se sentir melhor do que os outros, sabe? Tu tá deixando de fazer alguma coisa na tua vida... Pra ficar estudando... Tu tá deixando de ir pra prática? Pra ficar na teoria. Pra ficar na teoria? Então ele me trouxe vários conteúdos assim que eu acabei, sabe, trazendo pra assim, o que me falta, no que eu posso melhorar. Então assim, eu tava enrolando e eu faço terapia toda semana, E o meu terapeuta me cobrando essa questão de, dar as caras, sabe? Quem conhece de moradia assistida é tu é a pioneira, né? na moradia. Tu trabalhou na manicomial, quando tiraram o manicomial e instituíram as residências terapêuticas para a saúde mental. Então, assim, da saúde mental, tu foi e tu criou uma moradia para dependência química. Então, assim, por que tu não começa a ensinar o pessoal que ainda não tem essa habilidade, irmão? Por que tu tá escondida dentro da tua moradia e deixa de passar esse saber? E eu ficava na desculpa, sabe? De, preciso estudar mais um pouquinho. Deixa eu melhorar um pouquinho nessa questão. Mas eu tenho que cuidar dos meus aqui. E ele, sabe, é assim, e não é, Marcão, não é assim, 2 semanas ele falou pra mim e eu comecei a me desenvolver a partir dessa segunda semana. Não, muito mais tempo. São meses, sabe? É meses, ele sabe, batendo sempre na mesma tecla, devagarzinho, porque até na terapia, se a gente não tiver um jeitinho, a gente espana com o paciente, ou o paciente... Ou sendo paciente, ou seja o doutor. Mas esse negócio de transmitir esse conhecimento, como você acabou de dizer, tem muito a ver assim com aqueles mares fechados, tipo o Mar Morto. Ele não tem vazão, portanto, fica estagnado e nada cresce ali. Não tem vida, é um mar morto. E se tiver o Mar da Galileia, usando os mares bíblicos, né? Ele tem entrada e saída, ou seja, o conhecimento ele represa, mas ele tem uma saída, você vai ter vida. É um mar cheio de peixes. Sim, enfim. Sim, e as outras pessoas, né? É assim, por que segurar esse conhecimento? Por que segurar, sabe, essa... porque assim, eu já passei por tudo, né? Essa questão de moradia assistida, da moradia acabar, sabe, sendo instituído um processo de clínica urbana, porque todo mundo queria se desintoxicar lá, né? Erros e acertos, aprender bastante com os erros na prática. E tu pegar e poder falar isso para os outros. Isso é muito legal. Hoje, assim, o que eu faço aqui hoje é treinamento de habilidade social. Como voltar a viver na normalidade, entre aspas, normalidade, né? Mas encarar a vida como ela é, porque essa é uma grande dificuldade do dependente químico. Viver a vida nos seus termos. E aí, assim, Marcão, sai da clínica,
né, vai direto para a família. Muitas vezes a família tem uma expectativa, o emprego tem outra expectativa, né, os filhos, a mãe, os amigos, e querendo ou não, a pessoa sai, tudo bem, com ferramentas, mas não sai com ferramentas suficientes para a pressão do meio. Né? O que acontece na moradia? Dá o tempo hábil para que ele possa criar essas habilidades sem essa pressão toda e ele poder se desenvolver, né, em relação à maturidade emocional, né, a como ele tem que interagir socialmente. Respeitando o processo, porque tudo é um processo, né? E essa coisa de ruptura, eu fui internado, eu posso dizer, a hora que você cai no mundão, nossa senhora, foi muito difícil para mim. O primeiro dia, eu lembro que eu tava em Capivari, né? Esse programa tá sendo veiculado lá em Capivari, e aí eu tava trabalhando numa clínica de recuperação, e o dono da clínica pegou e me deu R$100 e falou, eu não aguento mais a sua cara dentro dessa clínica, você tá 1 ano enfornado aqui, toma R$100 e vai tomar um sorvete. O primeiro dia que eu me vi na praça central de Capivari com R$100 no bolso, o que passa pela mente do adicto, mesmo estando há 1 ano limpo? Mano, eu quero usar, né? A dificuldade minha era com R$100. Eu fiquei olhando para aquele dinheiro porque parecia... Porque dá para um adicto 100 conto, ele parece que ele é bilionário. Não é que é R$100, ele é milionário. Com aqueles R$100 eu poderia fazer qualquer coisa do mundo, né? Depois de muita dificuldade, eu consegui ir na sorveteria do Chiquinho. Todo mundo conhece ali, Chiquinho Sorvetes. Pedi um sorvete, sentei no meio da praça, fiquei tomando. Depois eu fui pra moradia assistida de lá, porque ele falou que eu não podia voltar pra clínica naquele dia, era um domingo, e não usei. Mas olha, a dificuldade foi imensa o primeiro dia que eu me vi no mundo. Pessoas circulando na praça. Uma coisa tão simples, né? Mas é simples para os outros, que já tem essa vida, entendeu? Exato. Não para quem tá lá e passou por aquele processo, e antes do processo da internação, teve um puto isolamento. Tudo de poço horroroso, Tu né? entendeu? Ficou lá, trancado entre 4 paredes, ou mesmo que estivesse no externo, na rua... Ele estava absorvido pela própria, pela egocentricidade. Não Total. tem como, Marcão. Sabe? Hora de sair desse... É até uma judiação, fazer isso. Então, assim, hoje, né, assim, há 20 anos nesse mercado, o que eu tenho prestado atenção? Que a probabilidade de pessoas, né, dos dependentes químicos, né, que tem, assim, uma... longevidade, né? Nesse programa de recuperação, são aqueles que no início sentiram medo, entendeu? E falavam a verdade a respeito disso. Importante. Eu tenho um afilhado hoje que ele está com 19 anos limpo. Ai, que e ele passou comigo num processo de internação, né? Que foi lá em... sei lá... Nos anos 90. Passado lá atrás... Né, que ele foi para o ambulatório, que na época a gente chamava de ambulatório, que eram 2 reuniões semanais também, que era um pós, né? Hoje eu vejo muito pouco isso, assim, mas tinha 2 reuniões semanais lá, e que ele se deu conta que ele não conseguia ficar sozinho, porque a rua era muito estranha para ele, a volta à casa dele era muito estranha para ele, a família dele estava muito diferente. Não é por quê? Porque, sabe, inúmeras situações da história dele fizeram com que ele se afastasse daquele processo todo. Estava no isolamento do egocentrismo. E aí ele começou, ele fez exatamente como tu. Ele passou pela internação, ficou na clínica, da clínica. Ele começou a ir no ambulatório, ele falou, Dani, eu preciso ficar mais tempo, posso ficar nessa casa que tem um ambulatório, que a gente atendia em vários profissionais? Uma espécie de casa-dia da vida. E aí ele foi pra lá, e daí começou com outros também irem lá nesse esquema. Aí ele já começou, tudo ele pegava o texto básico nas reuniões matinais lá, que ele mesmo começou a fazer. Um simulado, tal.
e tudo ele dava a resposta do texto base, porque ele ainda não se sentia confiante, seguro. De falar por si mesmo. Mas ele fazia... Ia buscar na literatura a resposta. Ele dava aquele feedback para os outros, né? Daquilo, ele foi, fazendo um curso na Uniad para saber a respeito de dependência química, se tornar, né? Na época ali a gente falava, como é que era o termo? Porque já se usou tanto termo, consultor, conselheiro, sabe? E assim vai, né? As capacitações da Uniad. Tem tanta coisa. Ele fez curso de acompanhamento terapêutico, depois eu acabei colocando ele para acompanhar, né? Um paciente que era meu. E aí, paciente meu, né? Olha, doutora. Tudo meu. Não, uma pessoa, né? Esse cliente que, né, vinha sendo atendido por mim já há algum tempo. E ele fez esse trabalho, né? Com isso, eu saí daquele movimento que estava acontecendo ali, né? Na empresa em que eu estava trabalhando. Voltei um pouco para casa para cuidar dos meus filhos um pouco, dar um pouco de atenção, aquele esgotamento que de vez em quando dá na gente, né? Eu sei que 4 daqueles que estavam naquela moradia, né, alugaram uma casa no meu nome, né? Porque daí eles fazem isso, né? A net, o telefone, aquela coisa toda, e me convidaram para um almoço. E aí fui almoçar com eles, eles me levaram para esse endereço que ficava no Cambuci. Chega lá, tinha um portão com uma puta fita, assim, sabe? Azul. Eles pediram para que eu, né, cortasse a fita e falaram assim, ó, essa aqui é a moradia e tu já tem 4 pacientes que somos nós. Que bacana. Foi assim a primeira casa assistida sua? Foi assim. Era na Teodoreto, quando a gente não quer mudar, o mundo faz a gente mudar por si, né? E aí começou, entendeu? Que legal. E porta aberta, né? Que é diferente, né? É assim, totalmente voluntário. E quando eu vi, assim, foi uma junção de profissionais que as pessoas pediam para poder, sabe, se apresentar e apresentar o trabalho naquele ambiente. Né? Então eu tinha psicóloga junguiana que fazia Falun Dafa, que era tipo uns exercícios lá, uma meditação, que depois fazia reunião de lavação de roupa, que era uma coisa mais de organização. Aí tinha uma que veio da Uniad, que era para poder fazer assim, que estava há 10 anos procurando uma porta. Até nos CAPs ela procurou para poder fechar a tese dela. E ela não conseguia. E eu abri falando para ela assim, ó... Vamos fechar essa tese logo. Eu falei, se for bom para eles... Material humano eu tenho. Se for bom para eles, vai ser bom para mim. E ela fez essa tese, entendeu? Depois, na bancada, ela me convidou, né? Foi para participar. Então, teve muita coisa legal, assim, né? Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal.
gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver um dia só de cada vez. É just é for today. É just é for today. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver o dia só de cada vez. É just é for today. É just é for today. E aí? Pense em quantas vezes o poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída se não usar até morrer. Naquele momento onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol. Pôr do sol, pôr do sol, Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, esse cara é legal. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. E por que eu falo tanto de moradia? Porque as transferências, elas acontecem nesse ambiente. A sociedade não tem paciência. Já chega, se for o familiar, ele está tão assustado que quando começa a fazer uma transferência, seja para que área for, né, se for para o trabalho, se for para o sexo, vai começar a perceber muito similar ao uso de substância. Então vai começar a ficar desconfiado do dependente químico que ele voltou a usar. E ali já começam as cobranças, a pressão. Porque todas as características da adicção estão ali presentes. Ao invés de usar droga, um vai para workaholic, vai trabalhar que nem um maluco, outro vai comer que nem um boi, o outro vai jogar videogame que nem um maluco, outro vai ficar no X vídeos
12 horas por dia, se masturbando, enfim. É bem Essas isso. são as transferências. É bem isso, entendeu? E aí, assim, como que ele aguenta passar por essas transferências, saber o porquê ele está transferindo, né? Sem o apoio... Identificando isso, né? Sem o apoio de profissionais, sem o apoio do outro que tem a mesma doença, né? O mesmo transtorno, porque hoje a gente não fala mais doença, fala transtorno por uso de substâncias, né? Que é na parte da psiquiatria, essa coisa toda. Síndrome da dependência química. E por aí vai, né? É que muda tanto que a gente nem sabe mais como é que fala, entendeu? Também não sei mais. Última definição que eu tinha era síndrome da dependência química, mas agora eu já tô vendo transtorno na parada. Eu fico até transtornado com essas transferências, cara, de nomes. E eu, ao longo, né, desses anos, eu também já fui tanto tipo de profissional que eu já nem sei mais o que eu sou. Qual que é o seu... Você é terapeuta? Você é dona de clínica? Você é o quê? É doutora ou é profissional? É tanta loucura, sabe? Pelo nome, gente, né? Pouco importa, né? O que importa é, assim, é a qualidade do teu trabalho, né? É a preocupação que tu tem pelo desenvolvimento daquele ser humano, né? A paciência, a tolerância, né? O conteúdo que tu tem para fazer com que talvez ele consiga identificar esse processo nele. Uhum. Porque nem sempre ele tá com o que é chamado dentro, né, dos anônimos de mente aberta. É blindado, né? Não, como se fala. Apresenta tanta resistência, né? A admissão da impotência, né? Porque é uma coisa, como assim eu vou admitir que eu sou impotente, né? Tudo aquilo que eu aprendi, então eu tenho que desconsiderar. Tudo que eu, sabe, é dolorido. Fica gripado, sabe, um mês, uma semana de cama, que tu já vai começar a reclamar. Ai, meu corpo dói, não consigo levantar, não consigo produzir como eu produzia, minha cabeça não pensa igual como eu penso, sabe? A impotência te gera desconforto. Sempre, né? Não, então é assim, imagina para um dependente químico ter que, sabe, admitir essa impotência. Que não é só perante droga, nem perante a doença da adicção, mas perante todos os campos da vida, né? Tudo, porque assim, o nosso prazer, ele tá ligado a nossa sobrevivência, o sistema de sobrevivência também. É instintivo, é recompensa, sabe? Então gente, é muito para se falar, entendeu? Tem muita coisa para se falar e eu acho que tem muito, sim, para se refletir a respeito disso, né? Porque até tem um outro profissional que eu adoro, que ele fala muito do processo de autoconhecimento, que ele bate nisso o tempo todo, que ele é um neurocientista, psicólogo, parará, sabe? Naqueles currículos, aqueles currículos maravilhosos que tá no YouTube direto passando conteúdo bom, que é o Pedro Calabres. Tá. Não, que ele fala assim, ó, que até a paixão ele deixa o cérebro ele fica num período de 2 anos em debilidade mental, cara. É verdade. E aí, sabe, como assim? Até a palavra paixão, quando fala paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. E a paixão é um sofrimento terrível, que faz a gente ficar bobo, né? Bobo, tu troca tudo também, entendeu? O Robert A. Johnson, naquele livro, naquela série de livros She, We e He, lembra desses livros do Robert A. Johnson? E ele, no livro We, que ele trata do mito do Tristão e Isolda, e a paixão é quando ambos bebem a poção do amor e eles ficam inebriados, eles ficam embriagados um pelo outro, numa projeção terrível, ela projetando o homem ideal no cara, que não é o cara, é o homem interno dela, e ele projetando a deusa interior dele na pessoa, e ficam os dois lá babando o ovo um pro outro, e é uma loucura, na verdade, a paixão realmente é uma loucura, né?
É bem Agora, isso. só para esclarecer os nossos ouvintes aqui, moradia assistida, ou como é que você falou? Chama moradia assistida esse modelo de tratamento? É porque assim, ó, também é outra coisa que tem inúmeros nomes tá para uma mudando. coisa só. Certo. A moradia assistida, casa de apoio, residência terapêutica. Entendi. Só- Porque é um outro modelo. Existem as clínicas, às vezes involuntárias, às vezes voluntárias, e esse novo modelo, ou essas moradias assistidas que você é uma das pioneiras nesse trabalho, seria um meio termo entre o radicalismo da internação feita, tal, aquele tempo. Você é um pouco mais flexível, digamos assim, com menos pacientes, Sim. uma atenção mais diferenciada e mais direcionada aos pacientes. Dá para dar mais atenção a essas pessoas. E elas ficam... Eu tô aqui numa moradia assistida aqui em Atibaia, pessoal. É uma casa normal, viu? Não tem grade, não tem monitor, não tem rádio falando quer a pé, senhora? Você quer? Não tem nada disso. É uma casa normal. A galera tá aqui parada, cada um no seu quarto assistindo uma TV. Enfim, é uma residência normal. A diferença é que eles estão sendo assistidos por profissionais. A Dani que está encabeçando, né, essa equipe de profissionais, mas é uma casa normal, galera. Acredite, existe isso. Eu também não conhecia, pessoal. E é que assim, né, eu tenho, né, que trabalho também nesse sistema de observação deles, né, no cotidiano. O Léo também, que além, né, de trabalhar junto comigo, né, full time, que a gente fica aqui, né, na casa junto, né, todos juntos, assim, eu falo que é num sistema igualitário, sabe, de troca de ideias o tempo todo. Praticamente uma comuna, né? É isso aí, entendeu? Vem, né, troca. Um kibutz, talvez. Que também o Leonardo, né, é assim, um excelente trompetista, né, meu? Olha, E, dá aula de sabia desse lado trompete daqui, que já, legal. sabe, né, de já frequentar a orquestra, ter viajado o mundo inteiro, né, meu? Olha, não sabia desse lado do Léo. Musicoterapeuta, já trabalhou em várias unidades, sabe, levando a musicoterapia, né, Que legal. sabe, pro pessoal, tudo. A gente também tem o psicólogo, que vem 2 vezes por semana aqui, né, que é o Felipe. Nossa, um espetáculo, né? E tem a doutora Thaís também, que nos acompanha, porque eu digo que nos acompanha, porque assim, né, não são só, sabe, as pessoas que vêm aqui que né, usufruem desse tipo de tratamento e de informação, porque eu tô junto, entendeu? Eu também passo com ela, eu também quero saber, né? Então essa troca de informações, né, com pessoas que realmente têm essa formação é extremamente importante, sabe, para mim e para quem, né, ocupa esse espaço, né? É uma equipe multidisciplinar, tem gente de todos os ramos. Tem. Eu tenho o Rodrigo Guedes, que é um astrólogo no trato da dependência, que é sensacional, que eu indico para todo mundo também, entendeu? Olha que legal. E que faz mapa e que trabalha terapeuticamente, sabe? Vários conteúdos ali em relação à tua essência, né? O quanto ele traz de grande para todos aqui, sabe? Dizendo assim, não somos todos iguais, nós temos as nossas diferenças, entendeu? Né? Vamos valorizar o que tu tem de positivo. Nossa, Pra sair daquela coisa pasteurizada, né? Dependente químico é tudo igual. Nossa, sabe aqueles antigos jargões, jargões, né? Jargões, eu já falo até errado. Os jargões típicos dos anônimos, né? De anônimos e de clínica e de, sabe, de clínica comunidade também. terapêutica, e aí vai, né? Que põe todo mundo na mesma gamela lá e fica, sabe... Porque não dá, né? Um é diferente do outro. Hoje eu trabalho, sabe, com projeto terapêutico singular. Então é visto o caso, é vista a evolução, né? É trabalhado o próximo passo que vai dar, sabe, com cuidado, vai estudar,
vai para o mercado de trabalho, como que tá, vai começar a namorar, né? Como que vai ser isso? Vamos começar agora a pensar em sair daqui e ter um ambiente onde tu tenha a tua individualidade, mas com contato com a gente aqui ainda. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. De um dos motivos pelo qual continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos pra dizer pra quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Eterna tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA.
vai andando em passinhos de bebê até voltar à sociedade, porque como você falou, a sociedade não tá nem aí. A vida vai bater forte. Vai. A vida não para de bater, né? Vai. A você gente sair sabe, dessa transição muito radical do isolamento para porrada da vida, muitos, né? Eu vejo muitos espanarem nesse processo, né? Sim, por isso que voltam ao uso muito rápido. O índice de recuperação é muito baixo. E é triste, né? Porque é assim, eu tenho, né, algumas pessoas aqui assim que frequentam a casa e a gente brinca muito, é muito leve, assim, sabe? Dá pra sentir esse clima gostoso daqui mesmo. Tem um momento de seriedade, tem um momento que a gente, sabe, fica aqui na pura filosofia, sabe? Falando, né? Estudando. Trata da bola. Mas tem um momento que, assim, que a gente dá muita risada, que tem o churrasco de domingo, que a gente brinca, que a gente sai todo mundo junto, sabe? Porque vai na feirinha, vai ver como é que, sabe, fica lá na fila do pastel, se fica, sabe, intolerante porque tem mais 10 na frente, se consegue responder eu como a sou impotente sociedade. perante fila, viu? Já traz a angústia de lá, entendeu? Pô, pedi um pastel disso, veio daquilo, eu não quis reclamar. Outro dia eu vi um meme de como é a fila na Bahia. Nossa, eu achei que aquela fila eu achei legal. Tá o caixa do banco e aí tem vários pares de chinelo numa fila e todo mundo sentado, descalço, aguardando a vez. Eu falei, nossa, essa é a fila do baiano. Adorei. Então, nossa, Marcão, tem muita coisa, né, nesse processo, assim, da dependência química, né, desse transtorno por uso de substância, que tem que ser visto, entendeu? Não é só a parte física, né? Eu ouvi, né, até um outro profissional também, o Nelson Jonas, ele tem um canal no YouTube também que são pensadores compulsivos. Nossa, cada uma. Não, a gente vai ver 12 passos pra tudo quanto é canto. Pensadores compulsivos, cara, eu sou um desses, velho. Mas será que não é todo ser humano? Não é possível. Porque a gente não para, a cabeça... Dizem que a cabeça do adicto é pior ainda, né? Que a obsessão do adicto é não parar de pensar, né? Não consegue largar. A meditação é um dos passos mais difíceis. 11º passo é dificílimo pra adicto, tanto é que né? assim, né? A obsessão é para pensamento repetitivo, né? E a compulsão é para comportamento compulsivo, ele não para, tá sempre repetindo. Maquininha de sal, né, cara? Então, assim, eles até, de vez em quando, eles brincam, né? A própria galera inventa umas siglas novas aí, tipo, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Agora essa é a moda. Mas nem tem. Mas não é uma coisa que existe, assim, que tá... Não é um diagnóstico, não é CID, né? Não. Mas cola, entendeu? Pega, né? É que nem eu tenho... Ai, gente, de vez em quando, qualquer coisa o Marcão edita depois, mas eu vou falar. Tem muitas palestras que eu faço, assim, que eu vou assistindo o filme, eu vou vendo aquelas coisas, e às vezes, para chamar a atenção, não é só, sabe, a maneira como tu gesticula para que a pessoa preste atenção para as coisas que tu precisa dar mais ênfase, não é só o corporal, entendeu? Que o corporal fala muito, né? A maneira como tu, sabe, tu tudo interage, é informação, né? que tu mexe com as mãos, né? Aquela coisa toda fixa mais no outro. Então, além de usar isso, eu uso, assim, algumas coisas como, né? Quando tem pessoas, né, que fizeram uso do crack, né? E aí eu brinco, né? Porque quando tá na internação pela primeira vez, dá pra brincar, né? Fala assim, pra abrir um pouco, né? Eu falei assim... Não é medusa, não é? Onde eu olhava não transformava em pedra. Olhou pra televisão, pedra. Olhou pro micro-ondas, pedra. Olhou, sabe? Tudo pro foi pro chinelo, cachimbo. pedra. Vira tudo pedra. Então, assim, tu traz essas coisas, né? Que com humor, assim, esses links que a gente faz, fica mais fácil pro acesso. Descontrai, né?
Torna fica mais leve a acessível a representação. linguagem, entendeu? Porque é assim, ó, quantos, né, que chegam e que a impressão, porque inúmeros já me falaram, né, que a impressão que tem é que emburreceram no processo. De certa forma tem a razão, né? Sabe? Que não consegue... Pararam de evoluir emocionalmente, né? E assim, não conseguem fixar uma frase, um parágrafo na leitura, fica mais difícil. Identifico. Sabe? Apesar de parecer que pensa bem, tu traz o argumento, né? Ou, sabe, tu abre o leque, a pessoa fala, nossa, meu, como eu tô prejudicado ainda, sabe? Que é na parte, né, do cognitivo mesmo, de atenção, de memória, de essa coisa toda. Então, assim, o porquê é tão importante, né, o cognitivo comportamental num primeiro momento, né, como a inclusão dos 12 passos, né, naquele primeiro momento, naquele processo de internação. Porque a ferramenta que se tem é a que, sabe, cientificamente é a que é mais comprovada, é o que mais dá certo. E bota um pouco de regra numa vida totalmente desregrada, né? Tu Porque entendeu? o cara vem da rua sem nenhum tipo de rotina, sem tá com Aí um tá. conflito, Aí, né, existencial. Se o sono é tão importante para nossa saúde mental, pessoa não independente dorme. de fazer o uso ou não, é importante. Tu ter aquela doutrina ali, sabe? Tu ser disciplinado em relação àquilo. Pra mim foi importante demais eu voltar às então, regrinhas. faz Dormir parte. na hora de dormir, comer na hora de comer, café, almoço, janta. Eu não tinha isso. Tomava troca. café na hora da janta. Troca a noite, Pelo né? Pelo dia, dia, tu não te alimenta, Não. sabe? Então tu chega Totalmente. desnutrido, desidratado, né? É o jeito que chega. Então é assim, até Não dá pra cabeça tá boa, né? Numa situação se já dessa. chega assim, imagina a cabeça. Mas aí começa de trás pra Beabá. frente. Não, o povo começa de trás pra frente. Porque engorda um pouquinho, Sim. já acha que tá bom, não é porque fisicamente ficou tá bem, rapidamente bom. acha que pensa bem. Mas é assim, tem estudos que, gente, pra voltar a pensar, né, a ter, sabe, essa linha assim, com coerência, né, daí a partir de 2 anos. Por isso que dizem que menos de 2 anos você não recai, né? Você volta ao uso, tem até essa brincadeira que fala, mas tem tudo a ver. Porque não recaiu, não estava em recuperação, só recai quem está em recuperação. Quem só está dando um tempo, volta ao uso, né? E aí, né, assim, tu trouxe uma questão que é extremamente séria, né? A vida bate sem dó. Bate. Sem dó, sabe? São prejuízos que vão acontecendo ao longo da vida de qualquer ser humano que mexe completamente com a estrutura psíquica, né? Sabe, emocionalmente falando, com tudo. Então, assim, se já outras pessoas, né, sem o transtorno por uso de substância, precisam tratar, sabe, a distimia, a depressão, a ansiedade, né, sabe, a bipolaridade, aquela coisa toda. Imagina a dependência química, que hoje, né, já se sabe que aí, no mínimo, vou chutar baixo, tá? No mínimo 60%, sabe, ali tem uma comorbidade. Né, que precisa se estudar, precisa Tem saber. outras doenças que vieram junto com isso, né? Junto, ou é primária, não foi visto, e aí secundário veio a dependência para aliviar aquela primária. E aí agora fica tudo mesmo balaio de gato, né? E aí tu tem que saber, porque assim, ó, se tu não tratar isso que tá junto, a probabilidade de voltar a usar é imensa. É imensa. Então é assim, por isso que precisa se profissionalizar, se capacitar, precisa. Eu arrumando desculpa para continuar estudando. Voltar sua compulsão, né? Tá vendo? Mas, Dani, ó, no domingo retrasado nós falamos sobre codependência, né?
a doença da família. E eu considero a adicção, a dependência alcoólica, a dependência química como uma doença familiar. Não é apenas o dependente, mas a família inteira, o contexto familiar está todo adoecido. E como você falou, a pessoa vem da internação com certas limitações, certas regras, né? E chegam na família, a família não se tratou. Muitas famílias não procuram ajuda. Ah, foi ele que foi usar droga, não fui eu. Então é ele que precisa de tratamento e continua a família, o mesmo ambiente onde ele usou droga. Se ele voltar para aquele ambiente, a probabilidade dele voltar para a droga é enorme. Sim. Porque ele não encontra um ambiente propício. Ou saudável. seja, ele vai abrir a geladeira, ainda vai ter a cerveja do pai lá. Sim. Ele vai ver o barzinho do pai, tá cheio de bebida. No churrasco, aconteceu isso num rapazinho que estava internado comigo, que quando ele voltou para a cidade dele, fizeram um churrasco com 200 litros de chopp em homenagem ao bonito que voltou para casa. Sim, para comemorar. O problema dele é crack, não é cerveja. Chopp nunca fez mal pro bonito. Oh, meu Deus. É a falta que você acha de que deu? informação. Deu ruim, claro. Deu ruim. Dá sempre E ruim. voltou pra clínica. Mas é isso que eu falo, né? É assim, aqui eu não tenho um tratamento familiar. Eu oriento e eu tenho parceiros que trabalham só com familiar. Então é assim, eu tenho, né, os meus acolhidos aqui. Enquanto isso, outros profissionais estão trabalhando com os familiares deles. E muitas vezes eu preciso, sabe, pontuar o familiar, porque ele tá longe, mas ele tá criando uma expectativa completamente fora da realidade. Então ele tá mais doido do que o próprio paciente. Mas geralmente as famílias estão mais doidas do que o doidão. Desculpa aí, familiares, mas a verdade é essa. Foi o que eu falei nesse programa. Porque assim, a pessoa, né, não trabalhou a vida inteira, né? Começou a usar droga, vamos lá, com 13 anos, droga ou álcool, com 13 anos de idade. Foi internado com 26. Nunca teve ali uma experiência de trabalho. Ou teve aquela carteira profissional que só fica no período de experiência. Tem 45 registros na carteira só de experiência. Né? E aí, quando entra num processo de recuperação, a família quer o quê? A expectativa dele é o quê? Voltar a trabalhar. Que volte a trabalhar, porque arrume uma esposa, tenha um filho. Agora ele tem... Eu falo, gente, não dá. É um processo. Às vezes lento, né? Essa pessoa precisa de um alicerce, ela precisa estar estável, ela precisa estar preparada para enfrentar o mundo como ele é. Então é assim, eu tive uma pessoa aqui comigo que eu falei para ele, é assim, olha, fica nesse lugar que tu tá, que é mais promissor, né? E ele tinha arrumado um emprego no McDonald's. Ele arrumou um emprego no McDonald's. Aí recaiu, com 15 dias de indo todos os dias certinho. Ele recaiu, passou uns 4 dias na Cracolândia. Foi para internação, para desintoxicar, porque aqui eu não me desintoxico. Né? Ele foi para internação, passar esse período. Aí deram lá o laudo de 15 dias, né? De desintoxicação que ele tava. Voltou pra cá. Não, aí ele voltou pra casa, mas ele tava aí trabalhando numa loja de carro, vendendo, não sei o quê. Só que na cabeça dele, ele achou que seria mais negócio ele voltar pro McDonald's. Mesmo eu orientando ele a ficar na loja de carro. Ele voltou pro McDonald's. Não, eu quero ir pro McDonald's. Aí eu falei, querido, mas a vida real funciona dessa maneira. Se tu tá num período de experiência e se tu passa 15 dias internado com um laudo que tu pediu para que tirasse, para que enviasse pro McDonald's, num período de 3 meses ali que é a experiência, quando der 3 meses eles vão te mandar embora. Qualquer empresa, né? É como funciona.
E aí, deu 3 meses, ele foi mandado embora. Aí ele chegou aqui, pô, me mandaram embora. Pô, inventou a roda, meu. Então é assim, ó. Nunca trabalhou, gente. Sabe? A gente percebe isso. Como assim? Onde já se viu? Não poderia ter sido assim. Não sei o quê. Sabe a reclamação, né, de quem tá de fora. Mas a gente que tá dentro, que trabalha, a gente sabe que é o que acontece. Essa é a realidade do dependente químico. Sabe? Às vezes é assim, quais são os critérios diagnósticos, né, para saber se tu realmente tem a dependência? Tem 7, de 7 tu precisa ter 3 daqueles. Um deles é que assim, tu troca a tua vida pelo uso. Então é assim, tu deixa os teus filhos de lado, tu deixa o trabalho que tu tem, se tu tiver, tu deixa o estudo que tu tem, quer dizer que tu não consegue concluir nem o 2º grau. Tu deixa, né, tu deixa tua família de lado, tu para de ir nas festas, tu domínio da vida. Tu fica lá entre 4 paredes, é assim, tu troca. Tem a troca. Esse é o dependente. Né? Então é assim, como que tu vai esperar, como que tu vai ter expectativa que da noite pro dia, só porque saiu da internação, vai conseguir dar conta da vida do jeito que ela é, meu? Se não tem base, se não teve base, né? O mínimo de base. E isso quando não vem com os comprometimentos ainda, né? Do próprio uso, né? Que daí tu vai ver, sabe, vários transtornos de personalidade, né? Outras patologias ali inseridas, né, no contexto. Tem muita coisa, né? É muito mais complexo do que a gente gostaria que fosse, né? Então, infelizmente, assim, se o familiar realmente estiver saudável, né, facilita o seu trabalho, né? Facilita o meu, facilita, sabe? A volta dele pra casa. Isso, a volta dele pra casa, a probabilidade que, sabe, que seja, né, que ele dê continuidade ao processo de recuperação dele, que ele, sabe, alcance, né, metas, objetivos. Então, é muito, né? E que tenha paciência com esse processo de transferência que a gente começou. Que não ache bonito porque ele está trabalhando, sabe? Isso é bem comum, né? Porque socialmente é aceitável e aí a pessoa é workaholic e eles acham que não, agora... Tá tudo certo. Daqui a pouco tá lá, tá usando entendeu? De novo. Tá? A família não entende muito bem sobre isso, mas... como o menino tá bom agora, né? Tá com uma namorada séria, tá trabalhando direto, ele trabalha 12 horas por dia, tá ganhando um bom dinheiro, trocou de carro, ou comprou um carro, ou comprou uma moto, agora ele tá ótimo. E ele tem ido no grupo, ele tem participado de alguma coisa, ele faz um ambulatório, ele faz alguma coisa pra recuperação dele. Não, mas isso aí é o de menos, ele tá trabalhando, ele tem uma namorada. É sério o negócio, ele tá noivo, eles estão com aliança, ele tá super bem. Aí dá 1 mês, 2 meses, esse rapaz recai, perde trabalho, perde carro, troca o carro na biqueira, perde a esposa, a namorada, obviamente. Sim, claro. O que foi que aconteceu? Ele tava tão bem. Mas entendeu? Aí é assim, eu vejo muito pelo conceito de... assim, a aceitação social, desculpa, mas... Não é recuperação, tá lá no texto básico. Não é, entendeu? Ou vai devagarzinho, sabe? Passinho por passinho, né? Conquistando essa estabilidade, essa harmonia emocional, sabe? Esse crescimento, essa maturidade, né? Desenvolvendo tudo isso, ou vai ser muito dolorido, porque se tiver chance, ainda vão ter outras internações. Mas, é assim, a probabilidade de interromper a vida, né, numa dessas voltas ao uso é enorme. É enorme. Fora o índice de suicídio, que é enorme. Enorme. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
às vezes, assim, né? Eu trago muita coisa com leveza, né? Esses dias eu peguei num processo de comportamento, né? De volta, assim, sabe? Porque é muito aparente. Você vê que é rota de colisão, né, Dani? É muito aparente, assim, fica muito visível, né? Eu até treino isso também, né? Aí eu falei, pô, caramba, sabe? Eu não fui lá da outra vez, tu não fez questão de sair com o Cartola do País das Maravilhas lá, com a Alice, com aquele coelho todo, sabe? Não tive que ter paciência, entrar no espelho, te trazer de volta. Era uma angústia, um chororô, um desespero, uma paranoia, um persecutório, achando que vinha aqui gente, ambulância que vinha não sei o quê, que sabe? E fica, porque é residual muitas vezes. Permanece isso, entendeu? Esse persecutório. Mesmo tendo sem a substância. E aí ele, nessa rota de colisão, eu falei assim, ó. Interrompa agora. Eu falei, não vou, chega, de sabe? Novo, não. Já dá tchau pro Cartola agora, pro coelhinho com o relógio. Não vai pular esse buraco, não seja Alice. Já deu uma olhadinha, dá tchau e volta. Fica aqui comigo. Incrível, né? Porque é autossabotagem. E entra, entendeu? Porque a vida começa a responder como quer, como eles querem. E não como realmente tem que ser, entendeu? Porque por falta da maturidade emocional é o quero, né? Então, conseguiu a namorada, tá fazendo, sabe, o cursinho, vai prestar a prova, já tem um bom emprego. Tudo transferência. Tudo transferência. Porque não tem alicerce. E aí começa a abandonar. Começa de novo nos mesmos critérios de diagnóstico para dependência, só que começa nos comportamentos. Começa a abandonar tudo em relação ao tratamento. Tudo aquilo que supriu para que ele tivesse e alcançasse tudo aquilo, hoje ele abandona. Tem o terapeuta uma vez por semana, ele já começa a ligar para o terapeuta e dizer que não pode ir. Eu tenho um encontro e não vai dar para ser. Eu falo assim, gente, vocês é que precisam do psicólogo, não é o psicólogo que precisa de vocês. Então dá um jeito aí na agenda, em vez de ficar tomando café e fumando cigarro, dá um jeitinho, não marca atividade no horário que o psicólogo vem aqui para atender vocês. Claro. Né? Porque o mais importante é isso, é que vocês prioridade mantenham. É a recuperação. Não tem como, entendeu? Não tem outro caminho. Então fica... A gente ia falar de transferência, acabou falando de mil coisas, mas no programa Independência é muito assim mesmo. Eu deixo que o PS, né, o Poder Superior, trabalhe assim no desenrolar da nossa entrevista. Dani, agora só para encerrar, nosso tempo quanto dá? Já estamos 1 hora quase falando aqui. Nossa! Então eu vou pedir para você fazer um gancho, né? Despedir da galera. Se você quiser deixar seu contato ou não, também não tem problema. E fechar, né? O assunto aqui com a gente, por favor. Tá. Eu vou deixar o contato, né? Eu fico aqui em Atibaia, né? É um espaço terapêutico. O nosso propósito, né? O foco, sabe? É o desenvolvimento do ser mesmo. Sabe, é trabalhar o autoconhecimento, né? Assim, da base, né? Trazer de tudo que tu possas imaginar, que vocês possam imaginar, para que a pessoa cresça, né? Então, assim, desde filosofia, essa coisa toda, a gente, sabe, vive trabalhando essas questões aqui, né? E parece que isso não tem nada a ver com dependência química, mas tem tudo a ver, né? Porque um tratamento nesse nível tem muito mais sucesso, né, Dani? Tudo a ver. E assim, eu tenho outras pessoas que nos procuram que não têm a dependência química. Olha. E que, sabe, que assim, manda videozinho pra eu botar no Insta, sabe, dizendo o quanto foi maravilhoso passar com o profissional, poder participar,
né? E assim, nada a ver com dependência, sabe? Né? Momentos, ou até pessoas que querem saber a respeito da dependência, né? De como funciona. Eu agora tô assim, ó. Eu fiz um negócio lá no TikTok, eu nunca mexi com essas redes sociais, né? Certo. Então, Insta, TikTok, tem um livrinho lá de resposta e aparece o livro, que é aqueles filtros, né? Então, assim, eu falo lá, ó, querendo tirar qualquer dúvida, né? Bananá, é só entrar em contato, deixa no comentário, nessa coisa toda. Então, eu tô experimentando esses meios de veiculação também, sabe? Essas coisas Tá se novas. modernizando, né? Você lembra qual é o seu Insta? Pra gente poder falar pra galera aqui. Ó, é @Núcleo Terapêutico Sinergia, tudo junto. O meu é @Costa Daniela. Legal. Aí, o WhatsApp, né, de negócio aqui é o 11 984 98 0471. Bacana. Aí tem Face, que eu não sei qual é. A gente Tem. procura. A partir do Insta, os caras acham. Principalmente a molecada aí, eles são fuçador. Agora eles já sabem que é Costa Dani, eles vão lá na Dani Costa, Daniela Costa. Você vai ver como o pessoal já vai mandar. Legal, Dani. Muito obrigado, viu? Nossa, muito produtivo. Eu tenho certeza que a galera vai adorar esse programa Independência. Diferenciado, né? Que eu tava vindo numa pegada, porque acaba perdendo um pouco o assunto. Sou só eu e aquele microfone. E eu tô agora... Aliás, galera, vai começar a ficar mais assim, mais dinâmico e mais interativo o programa Independência, porque eu perdi o assunto. Eu já tô há 148 programas falando sozinho aqui. Vou começar a pedir ajuda, que é uma das coisas que as Irmandades Anônimas sugerem pra mim. Companheiro, não tá conseguindo, peça ajuda. Então, obrigado pela ajuda, viu, Dani? Ah, mas é gostoso. Não, e o bom é que a gente conseguiu ter essa troca, né? Porque eu acho que eu só com o microfone também ia me dar umas travadas também, sabe? Porque tu fica falando com a maquininha... É um monólogo muito idiota, né? Não dá. Tem que ser essa troca. Essa troca é gostosa. Eu gostei. Beleza, Dani. Vamos, se der, a gente faz mais, Marcão, Vamos fazer. entendeu? Eu vi que dá pra fazer uns 15 programas Independência só esse mês com você. Não, se tiver pergunta mesmo, o povo, sabe... mandando. Vamos fazer um bate-bola. Vamos elaborando em cima das perguntas. A gente Arrumar um tema, que Isso. seja outro. Esse daí a gente tentou ir no transferência, mas a gente foi para tudo quanto é tema. Tudo. Mas a problemática da dependência química cabe em muitos caminhos e muitos descaminhos também, né? Bem sabemos da complexidade que é a dependência química e alcoólica e as dependências emocionais. Porque o programa Independência a gente também fala bastante de dependência emocional, que essa é muito legal, porque parece que o programa Independência é só para quem usou álcool e droga, mas não, nego. Eu acho que 99,9% da população tem um problema chamado dependência emocional, algum tipo de dificuldade emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de pânico. Aliás, é a doença da moda agora, né? Todo mundo quer ter síndrome de pânico, ficar tomando Rivotril, e às vezes parece que não é dependente químico, não é dado pelo psiquiatra, tá tudo certo. Os fármacos são muito perigosos, deixa eu já Daniela. falar pra vocês, tá? O Rivotril, ele tem, assim, a longo prazo, quando é usado, até uma questão, assim, de Alzheimer, sabe? De antecipar. Perigosíssimo. Perigoso. É assim, ó, todo tarja preta causa dependência. Então precisa ser muito bem avaliado, né? O psiquiatra que vai passar isso, né? Pô, procurem alguém que tenha especialização em dependência química. Eu falo sempre isso, porque tá na bula do Rivotril, já li. Ele só pode ter sido tomado no máximo até 6 semanas. Eu conheço uma senhora que toma 10 anos. Sim. E ela que fala qual é a dose que ela quer. Quebrou o braço, foi pra Santa Casa, não quis ficar internada. Sabe por quê?
Porque não deram Não ia Rivotril. dar o Rivotrilzinho do jeito que ela queria. E ela não é dependente química, não, viu? É o neto dela que é. Ó, e assim, ó, pra quem, né, não compra o Rivotril, mas compra o clonazepam, é a mesma coisa, tá? É o mesmo remédio. Não tô tomando Rivotril, eu tô tomando clonazepam. Que bonito, hein? Princípio ativo é esse, né? É o clonazepam. Perigosíssimo, Dan. Sim, e assim, né? Tem que ver o tempo, tem que ver essa dosagem, tem que ver tudo isso. E é só pronto-socorro. O Rivotril é para sair da crise. Saiu da crise, tira, desmama logo antes, porque ele é altamente adictivo. É uma substância altamente adictiva. Sim. Eu nem ouso botar na língua um negócio desse, nem se o meu médico falar, olha, você tá com uma questão aqui que é melhor. Eu prefiro encarar de peito aberto, porque pra mim... Não, é que existem outras técnicas também, entendeu? Terapêuticas mesmo, eu né? considero muito, pelo menos assim, né? A psiquiatra que trabalha aqui comigo, a doutora Thaís, é excelente. A consulta dela com qualquer paciente é 1 hora, 1h20. Que legal. Não é 5 minutos e passa a receita. Ela quer conhecer, ela quer acompanhar. Mesmo, né? Então, é assim, eu considero muito o que ela fala. Só que, assim, ela mesmo traz inúmeras técnicas integrativas, que são de processos holísticos mesmo, sabe? Como meditação, que é comprovado cientificamente. Floraizinhos, Entendeu? Nossa, é assim, né? Vamos lá para ortomolecular, vamos, sabe, para isso, vamos fazer aquilo, vamos ver. Terapias alternativas, né? Sim, Tem tantas e que funcionam, né? E tanta chave para processo de autoconhecimento, eu não sei nem como é que eu ia deixar de falar isso. Gente, aqui, ó. Tem teste de personalidade, tem teste de comportamento. Eu faço o DISC, que é um teste de comportamento. Então vai dar ali o teu perfil comportamental, se é executor, se é planejador, se é analítico, sabe? Então assim, qual que é Tem o coitadinho de mim também? Olha, tem Eneagrama, que eu tenho um amigo que faz. Tem o Guedes, que faz o mapa, que eu digo que são tudo chaves na porta do autoconhecimento, sabe? O material tem tanto lado negativo quanto positivo. Esses dias esse meu amigo fez, esse profissional especialista também em saúde mental, fez um Eneagrama. E eu dei risada, porque ele fez o meu. No seu? Você descobriu que você é louca? Não. Ou você já sabia? Não tem como negar. Não tem como negar. Eu nem faço, porque vai dar lá em alto grau. Vão me internar de novo, só que dessa vez com camisa de força. Né? Então, e o pior é que eu na reunião, ele fazendo a devolutiva do teste, eu falei, fala logo aí que eu sou perfeccionista. Ele falou, mas tu conhece de Eneagrama? Eu falei, não. Eu conheço de mim mesma. Eu tô trabalhando esse quarto passo faz tempo, companheira. Eu dei tanta risada com ele. E é muito legal, assim, porque todo esse tipo de conteúdo e de material e de testes que a gente faz, eu utilizo muito lúdico, sabe? Então, são cartas em grupo, de resiliência. Dinâmica também é muito legal, dinâmica, né? Tem um jogo aqui que é da Cores, que trabalha, sabe, características, né? E ali tem as de figuras né? lúdicas, são perguntas. Então, assim, todo o teu conteúdo é em cima de pergunta. Faça pergunta para ti mesmo, né? Que daí tu trabalha as crenças limitantes. Então tem muita coisa que pode ser feita, né? Então, se dê oportunidade, vá buscar profissionais na área, né? Utilizem sim da medicina integrativa, né? Hoje, né, não é mais aquela questão de como assim reiki? Eu não vou fazer reiki, eu não vou fazer isso. Reiki é mó legal, né? Eu adoro. Mexe com energia, gente, sabe? Com vibração, a música. Eu uso de tudo aqui, assim, ó. Pra trabalhar, eu uso uma música com a letra, o som,
né? É o que está escrito ali, é o vídeo que vem junto com aquela música, sabe, a cinematerapia, né? Que é aquele filme, o conteúdo que traz ou trechos do filme. Tudo a gente pode aplicar de uma maneira terapêutica para crescer como ser humano. Olha que interessante. É? Você falou do reiki, eu lembrei de uma passagem, de um acontecimento, né? A família era muito evangélica e a clínica que eu fiquei internado era espírita. E aí se falou de tomar um passe, vai lá tomar um passe, faz bem, não sei o que. Ai, a pessoa tem medo de entrar no centro espírita, é coisa do demônio, algumas coisas, sabe? Tem um negócio assim. Aí o chefe da casa lá, muito sabiamente, porque ele também não nasceu ontem, ele falou, olha, se você for ler, aí ele lembrou do versículo da Bíblia, do Novo Testamento, e falou, se você for ver, lá em Mateus, não sei o que lá, e também falou vários versículos, veja o que Jesus fazia com as pessoas, imposição de mão. Imposição de mão é o quê? É o que a gente faz aqui. Aí até esses evangélicos foram lá tomar um passe no centro espírita, eu achei sensacional. Nossa. Então, reiki, jorei, imposição de mão, você pode dar o nome que quiser, mas é uma terapia que vem desde Cristo, gente, sabe? Sim, nossa, gente, e outro, cromoterapia, sabe? E assim, ó, são hospitais hoje de referência que estão usando esses processos holísticos. Alternativos holísticos. O Albert Einstein, sabe? Se for ver... Sírio-libanês, tá? Sírio, até terapia assistida com animais. Então, TAA. sim. Então é assim, sabe? Procurem se informar, né? Hoje Vão aumentou muito o buscar leque, conhecimento, para tirar esses preconceitos da frente, né? Para buscarem ajuda, né? Se eu sei que, sabe, o meu desejo, né, sobrepôs o meu controle em relação à bebida, né? Que eu preciso tomar aquela primeira dose, sabe? Já sabe que tá tendo alguma coisa de errado. Então, assim, como é que eu faço? Procura ajuda, né? Procura ajuda. Qual o melhor modelo, sabe? Eu gostaria muito de tentar sem precisar me internar, sabe? Existem alternativas. Sim, a gente claro. orienta, tem CAPS, pode vir aqui, pode ter uma conversa com o psicólogo, pode passar pela psiquiatra, pode, sabe, ir pra Irmandade, né? Lá, tem muita gente que acha que é fraqueza você pedir ajuda. E não é. É sinal de força, né? Vergonha é ficar sofrendo sozinho, né, galera? Eu vivo falando isso aqui. Não é vergonha pedir ajuda, pelo contrário, pedido de ajuda é um sinal de força, de caráter, de saber que você está melhorando, ou que pelo menos pretende melhorar como ser humano, né, galera? Sim. Dani, que gracinha que você é. Muito obrigado, viu? O programa Independente, tenho certeza que a galera vai adorar. Só repetindo, então, @espaço, esqueci. Núcleo Terapêutico Sinergia. Núcleo Terapêutico Sinergia. Vai lá no Insta, acha aqui a Dani, acha o Núcleo Terapêutico Sinergia. E se você quiser e precisar, pode entrar em contato com a Dani. Daniela, muito obrigado, beijo no coração, viu? E eu espero que esse seja o longa-metragem que deu origem à série. Obrigado. Eu vou adorar, gente. Obrigada, Marcão. Obrigado. Então agora vamos pro intervalo, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Da importância da partilha da primeira pessoa do singular para com os outros, né? E eu preciso entender o que eu almejo para a primeira pessoa do singular. Qual que é a ideia que eu trago? O que é que eu entendo como usar o programa para a primeira pessoa e fazer com que este usar do programa beneficie a primeira pessoa, que sou eu, dentro do que esta pessoa, eu, posso vir a viver através do programa. Posso vir a viver momentos onde vou me pôr fraco, vou me pôr impotente, vou ter sanidade mental, como falam em alguns passos, vou ter boa vontade, como são os princípios que estão incutidos em outros passos. Eu preciso entender esta dinâmica
da ideia de trabalhar a primeira pessoa do singular e interpretar o que esta dinâmica tem a me oferecer. Eu não entro em recuperação porque eu parei de usar droga. Eu entro em recuperação porque eu reconheço que o uso de álcool e de drogas se transformou na minha história de vida um problema. Senão eu estava a usar álcool e drogas no meu dia a dia, trabalhando, produzindo, estudando, aonde fosse, sem perceber o tamanho da dimensão do problema que isso se transformou na minha vida. Porque ao usar álcool e drogas de uma forma intensa, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estar em convívio familiar, social. Então eu preciso entender qual a dinâmica que este programa me proporciona para que quando eu estou a usar o que o programa me oferece, eu consiga uma liberdade que jamais eu iria assim estar por viver ela ou ter conseguido ela se eu estivesse por fazer uso do álcool e de drogas, que foi uma situação que eu acreditei por 20 anos que eu, ao estar a usar álcool e droga, eu estava liberto das situações que se apresentavam, que eram os problemas que eu tinha de ordem familiar, de ordem social, os problemas que eu tinha no meu cotidiano. E eu vejo claramente que a minha falta de interpretação sobre os problemas nunca me deixou a interpretar a gravidade que foi almejar estar em liberdade destas situações citadas por estar usando álcool e drogas. Na verdade, eu me aprisionei, os problemas cresceram, as dificuldades se transformaram em grandes dificuldades, eu não tinha mais como lidar com as mesmas e estava totalmente entregue ao decorrer do uso do álcool e de drogas de 20 anos. E esse meu entregue, nesse meu decorrer, me comprometeu em todas as áreas da minha vida. E aí eu chego ao programa totalmente comprometido dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, de uma forma muito intensa. Um comprometimento que não me deixava lidar com o que é real e verdadeiro. E eu preciso ter esse esclarecimento para comigo, se eu quero então vir a interpretar aonde que esse programa pode me ajudar e de que maneira que esse programa vai me ajudar. Esse programa não me ajuda só por ter parado de usar álcool e droga. Esse programa me ajuda a interpretar como fazer para não voltar a usar álcool e droga. Porque se for só para parar de usar álcool e droga, eu por muitas vezes parei no ponto de ônibus, parei no Sistema Único de Saúde, no SUS, parei na cadeia, parei quando estava em estado de total loucura da perda do senso de limite, do que era real e verdadeiro, quando eu me encontrava em estados catatônicos. Então, assim, a ideia já não é mais parar de usar droga. A ideia agora é o que fazer para não voltar a usar, porque a primeira pessoa do singular, ela traz para si própria, que é o meu caso, inúmeras dificuldades, inúmeros conflitos, que se não são vistos pela primeira pessoa do singular, eu estou extremamente comprometido. Porque é notório que os problemas se apresentam, é notório que os problemas, eles são do meu cotidiano. Quem não quer olhar o meu cotidiano sou eu mesmo. Quem não quer tomar contato com esse olhar do cotidiano é a primeira pessoa que por muitas vezes acredita que outras pessoas têm responsabilidades para com situações que cabem somente à minha pessoa. Então, às vezes eu quero que o meu pai seja responsável, a minha mulher seja responsável, eu quero que os meus colaboradores, os meus empregadores, tudo e todos sejam responsáveis, até mesmo o traficante. Por muitas vezes eu pus a culpa nele, que ele era o responsável que me cedia a droga ou o álcool quando eu não tinha condição socioeconômica para bancar a droga. E na realidade, esse fator de responsabilidade só cabia à minha primeira pessoa, ao meu eu. E eu sempre fugi disso, nunca quis assumir isso. Eu venho assumir a gravidade do problema que eu sou portador, que tem nome, chama-se a doença da adicção, quando eu entendo que a doença não é o uso de álcool e de drogas, quando eu entendo que o uso de álcool e de drogas é o resultado final desta doença, meu Deus. E aí quando eu venho a assumir isso, eu fico realmente muito comprometido com a ideia do que fazer agora, o que vai ser a partir de agora, aonde que esse programa vai me ajudar no quê? Vai me favorecer onde? Que programa é esse? São questionamentos que eu me faço
por muitas vezes, de forma assim contínua, durante um dia inteiro. Que programa é esse? O que esse programa tem para mim? Vai me modificar aonde? Vai me transformar onde? E aí eu entendo que não vai me modificar ou me transformar no quesito droga. Vai me transformar, vai me modificar em relação a quem eu sou, a esta primeira pessoa, que traz consigo naturezas exatas de inveja, naturezas exatas de exacerbações, de orgulho, de prepotência, de arrogância, que são sintomas em relação à doença, que se manifestam dentro dos meus defeitos de caráter, e que se eu não olhar para isso, eu estou extremamente comprometido. E o comprometimento que eu cito em relação a esta doença, hoje já não é mais, com 25 anos, um comprometimento pela substância química. Eu não tenho mais esse fator de comprometimento em relação ao uso de álcool e de drogas. O meu comprometimento agora está em relação aos sintomas da doença. A raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, entre outros sintomas da doença que a literatura dos grupos anônimos fala para mim. O meu descaso, o meu autoabandono, a maneira como eu me saboto, a maneira como eu fujo da minha realidade para não olhar as minhas adversidades que eu construo, a qual eu não tenho capacidade de passar por elas. Eu quero ser pai sem ao menos ter aprendido a ser filho. Eu quero dar resultado final a algumas situações da minha vida sem ao menos ter dado início à jornada dessa situação. Mas eu quero o resultado final, porque está dentro da ideia do resultado final o benefício, o ganho. E o ganho não é no fim, o ganho é no início. E quando que eu entendi que o ganho é no início? Quando eu entendi que eu estou num programa para perdedores. Não é um programa para ganhar nada. Nesse programa de 12 passos não se ganha nada. Se perde. Perde-se a maneira de ser, perde-se a forma de agir, perde-se a maneira de pensar. É um programa para perdedores. Todos aqueles que eu vejo que estão no programa, dentro da ideia dos ganhos que este programa oferece, os mesmos não conseguem manter, dar continuidade a esses ganhos. De repente a ideia da família feliz não é mais legal, porque a mulher não é mais legal, os filhos estão a cobrar situações da vida deles e eles não têm como arcar com os gastos destes filhos, e a hora que eu vou ver, houve a separação conjugal. Mas são inúmeros os casos que eu vejo assim. E também questões profissionais. Não, agora eu estudei, agora eu me formei, agora eu estou num cargo X, Y, Z, e a resposta é que é despedido da multinacional. E aí traz então toda aquela mágoa, ressentimento e ódio que antes não existia, né? Existia uma narrativa da empresa maravilhosa que eu estava, da empresa que me levava de ônibus, da mesa fantástica que eu tinha com o PABX, e agora de repente me parece que a coisa mudou. A empresa era uma merda, o ônibus não era bom, o PABX não funcionava, o café era sem açúcar. Então eu preciso entender quais são os benefícios que esse programa me oferece para que eu entenda a primeira pessoa do singular, consiga reconhecer essa minha natureza exata que se fala dentro da literatura, onde deixa claro, através do que são meus defeitos de caráter, o que eu tenho que trabalhar, porque senão eu estou fadado a continuar sendo uma pessoa onde na realidade sou outra e não me recupero. Fico somente sem uso de álcool e de drogas e até acreditando que o estar sem uso de álcool e de drogas, como é o meu caso, por mais de 2 décadas, eu estou numa recuperação plena, uma recuperação top. E na verdade não tem uma recuperação top. Tem uma pessoa que quando ela é contrariada, seja no seu relacionamento sexo-afetivo amoroso ou numa questão de ordem profissional, aí ele mostra quem ele é na realidade, que não tinha aceitação, não tinha envolvimento ou participação no conjunto da obra. E o programa, ele me mostra que se eu fizer da maneira que eu estou a fazer, eu não vou ter sucesso. Porque a maneira que eu estou a fazer, por muitas das vezes, não é a maneira a qual o programa proporciona. O programa proporciona primeiro a libertação da doença da adicção. Não é o parar de usar droga. O parar de usar droga é um decorrente da pessoa
aonde ela se liberta da doença, e a doença está dentro da maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Então eu deixo de usar droga, que foi o meu caso, quando eu mudei minha maneira de pensar. Eu deixo de agir em prol da droga quando eu mudei meu jeito de agir. E eu deixei de ser o cara que é uma droga quando o programa, a literatura, a dinâmica de passo me transformou no ser, no todo. Fora isso, eu estou fadado muitas das vezes a estar sem uso do álcool e das drogas e estar a manifestar sintomas da doença, justificando, racionalizando, projetando, questionando, fazendo inúmeras meios e maneiras para que o que seja visto seja de uma maneira plausível, mas porém é inverídico. Porque o que é verdade é o que eu sinto. O que é que me confronta? É o que eu sinto. O que é que eu sinto muitas das vezes? Que a maneira como está sendo me mostrado pelo outro não é a maneira que eu gostaria que o outro me mostrasse. Mas a maneira como está me mostrando é uma maneira muito real, muito verdadeira, que me esclarece o que está a me acontecer. E se eu não me modifico aonde está sendo esclarecido pelo outro, de uma maneira muito objetiva, muito real, muito direta, se eu não me modifico nisso, eu não estou aberto ao que o programa me oferece. Porque o programa me fala de aceitação, o programa me fala de mudança, o programa me fala de benefícios a quais eu nunca os tive. Então como é que eu vou entrar em recuperação se eu não estiver disposto a fazer o que o programa me oferece? Falamos e ouvimos os outros, e eles é que nos mostram o que está funcionando. Como é que eu vou fazer para o programa funcionar se eu não estou disposto, cara, a permitir o que o programa tem a me oferecer? Se eu acredito que eu no programa, por não estar usando álcool e droga, eu tenho que ter ganhos, carro, moto, barco, lancha, casamento, filho, emprego. E aí apresenta-se para mim uma série de situações onde dentro dessas situações existem divergências e que por muitas vezes essas divergências partem da minha maneira de pensar, e a resposta dentro dessa minha maneira de pensar é o estado de loucura que eu chego, é uma manifestação que nem envolve o uso de álcool e de droga, envolve a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, envolve o que vai me comprometer a me levar ao uso de álcool e de drogas, independente do tempo que eu esteja sem uso. Porque eu acho que quanto mais tempo limpo, mais próximo do químico se fica. Porque quanto mais tempo limpo se encontra, mais vulnerável eu fico em relação ao que a minha doença não me deixa perceber. Que o uso do álcool e da droga foi só um decorrente. O uso do álcool e da droga foi uma manifestação final da minha projeção, da minha raiva, do meu ódio, do meu rancor, do meu ressentimento e de outros sintomas que antecedem ao resultado final. E aí quando eu me encontro no resultado final, quem me olha de fora fala, tá vendo? É drogado, não se modifica mesmo, não vai se modificar nunca. É drogado, vai ter que morrer drogado, porque pau que nasce torto morre torto. E uma vez que eu tenho o programa, eu posso parar esse tipo de interpretação. Não na vida do outro, na minha, porque eu sou a pessoa mais importante que existe no universo. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!